Polícia Federal vasculha dados do celular do homem que jogou bombas em Brasília para tentar descobrir se ele tinha aliados. Imagens mostram Francisco Vanderlei Luiz comprando fogos de artifício dias antes do atentado. Trabalhadores atendem à convocação de sindicatos e fazem protestos contra a jornada de trabalho de 44 horas por semana. De cada 10 empresas brasileiras, 4 têm dificuldade para contratar ou manter funcionários qualificados. Incêndio provoca pelo menos 10 mortes em asilo da Espanha. Em apenas 4 anos, aumentou 7 vezes o número de pessoas que procuram atendimento na rede pública para curar o vício das apostas em jogos online. Já a fila de quem precisa de mamografia pelo SUS agora tem quase 80 mil mulheres. E quem não descuida da aparência garante um aumento anual de 15% no faturamento do mercado de estética. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal encontrou na casa alugada por Francisco Vanderlei, autor do atentado ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos 8 bombas improvisadas. Além das bombas, a polícia acessou os dados do aparelho celular de Francisco para tentar identificar quem eram as pessoas com quem conversou e se eles estavam cientes do ataque. Polícia Federal acessou os dados do aparelho celular de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado próximo ao Supremo Tribunal Federal, para tentar identificar com quem Francisco conversava antes do ataque, além de Daiane, a ex-companheira. E se essas pessoas sabiam que ele planejava matar o ministro Alexandre de Moraes. A extração das informações foi feita por meio de um software de última geração. Outros bens apreendidos, incluindo um trailer carregado com explosivos, também estão sendo periciados. Na casa alugada por Francisco, em Ceilândia, no entorno de Brasília, a Polícia Federal encontrou pelo menos 8 bombas improvisadas. Os explosivos foram acessados por um robô antibombas. Após a polícia isolar o local, Francisco havia montado uma armadilha com bomba caso a polícia descobrisse e entrasse na casa. A Polícia Federal identificou que as bombas foram montadas com pólvora e fragmentos metálicos, como porcas e arruelas. As pipe bombs são feitas a partir de tubos de metal ou PVC, que depois são preenchidos com material explosivo e selados nas 2 extremidades. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram quando Francisco comprou os fogos artifícios em uma loja na semana anterior ao atentado. Informações preliminares apontam que ele modificou o material de forma caseira para potencializar o efeito explosivo. Ele gastou pouco mais de R$ 1.500 em fogos de artifícios. O dono da loja de artigos pirotécnicos, Fernando Barra Mansa, reconheceu Wanderley Luiz e se apresentou à Polícia Civil para dar depoimento e entregar as imagens da câmera de segurança. Ele disse que o autor do atentado afirmou que ia fazer um evento com os fogos de artifício. Por não conseguir colocar em prática o atentado, Francisco acendeu um dos explosivos e deitou sobre o artefato e esperou a detonação contra o seu próprio corpo. Francisco morreu na hora. O número de pessoas que foram atendidas pela rede pública de saúde por causa do vício em apostas online aumentou 7 vezes nos últimos 4 anos. Os dados foram divulgados pelo Sistema Único de Saúde. As mulheres procuram mais ajuda do que os homens. Até julho de 2024, foram registrados 544 atendimentos, dos quais 296 foram mulheres e 248 homens. Foram selecionados dados de cerca de 540 mil ambulatórios a partir da base do DataSUS, incluindo 2 códigos para a classificação de doenças, o que considera o vício à própria patologia e o coloca o vício em apostas como algo secundário, derivado de outro problema, como depressão, por exemplo. Dos registros, 95% são considerados casos patológicos.
Entre as pessoas que buscam tratamento, uma jovem de 22 anos de Minas Gerais relata ter comprometido o sustento da família com apostas antes de decidir procurar ajuda profissional. Ela diz que não sabe o que a motivou a entrar nisso e que a sensação de ganhar nas primeiras vezes foi que a impulsionou. Cada dificuldade financeira a levava a apostar novamente, criando um ciclo de perdas e dívidas. Os casos se repetem e se assemelham. De acordo com o levantamento, moradores da periferia são os mais viciados em jogos online. A dependência em jogos ativa o sistema límbico, liberando dopamina, o chamado hormônio do prazer. Esse mecanismo, similar ao do vício em álcool e drogas, gera um ciclo compulsivo que pode ser associado a fatores genéticos que aumentam a predisposição à dependência. A regulamentação das apostas online no Brasil, proposta pelo Ministério da Fazenda, proíbe o uso de crédito para apostas, permitindo apenas pagamentos com cartões de débito ou pré-pagos. O acesso a sites e aplicativos será restrito a maiores de idade e a publicidade não poderá incentivar a ideia de enriquecimento rápido através das apostas. Outros países, como Espanha e Reino Unido, criaram também sistemas de monitoramento do comportamento dos jogadores e oferecem a possibilidade de bloqueios voluntários do acesso às plataformas, com o objetivo de prevenir a dependência. Especialistas apontam que os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, poderiam atender esse perfil de paciente, mas reforçam que os profissionais precisariam de capacitação específica para lidar com essa forma de dependência. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde declara que as 476 unidades básicas de saúde funcionam como porta de entrada para a rede de atenção psicossocial, que oferece acolhimento inicial na capital. A rede também conta com 103 CAPs, que atendem crianças e adolescentes, adultos e pessoas com dependência de álcool, drogas e outros transtornos, sem necessidade de agendamento. Os 3.000 casos de coqueluche já bateram recorde este ano no Brasil. Uma doença que poderia ser controlada se as pessoas fossem vacinadas. Mas os imunizantes estão em falta, assim como para difteria e tétano. Em vários casos, estavam no estoque, mas o prazo de validade venceu e tudo foi jogado no lixo. A informação foi divulgada pelo Globo e aponta que 58 milhões de vacinas foram desperdiçadas de 2023 e ao longo deste ano, até segunda-feira, após expirar os prazos de validade. O número supera, inclusive, a quantia descartada nos 4 anos de Jair Bolsonaro. Entre os imunizantes descartados, nesse período, 8,7 milhões seriam justamente usados para prevenir casos de diftéria, tétano e coqueluche. A cobertura vacinal para essas doenças, que era de 64,4% em 2022, subiu neste ano para 87,5%, mas ainda está longe de ter 95% da população vacinada. Enquanto isso, o aumento de casos de coqueluche no país preocupam autoridades de saúde. Foram mais de 3.000 registrados neste ano, um recorde desde 2014. Em comunicado, inclusive, o Ministério diz que a vacina DTP, fornecida pelo Fundo Rotatório da UPAS, teve as últimas entregas atrasadas. E para manter a imunização, a DTP foi substituída pela pentavalente, que contém o mesmo componente. Portanto, então, não houve ali, no caso, falhas na distribuição e as crianças puderam ser vacinadas, é o que disse o Ministério. O cenário é semelhante em relação à febre amarela. No primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde emitiu um alerta após registro de uma morte no interior de São Paulo. A doença é endêmica na região amazônica, mas ocasionalmente ressurge ali em outras áreas. Cobertura vacinal, então, para a febre amarela também é uma das mais baixas do Programa Nacional de Imunizações, com 75% da população imunizada. Ante a meta, então, é 95%. Nos últimos 2 anos, foram 2,6 milhões de vacinas para a febre amarela vencidas. E além, então, de deixar as vacinas ali expirarem, o governo deixou de atender pedidos de estados para o envio de imunizantes. Em um informe de setembro, inclusive, o Ministério da Saúde registrou que atendeu parcialmente os pedidos de 8 tipos de vacina feitos ali por secretarias estaduais de saúde. Os informes também de agosto e setembro, o Ministério também acabou informando que o estoque era crítico para as vacinas DTP. Só neste ano, então, foram 3,3 milhões deste imunizante desperdiçados
por perderem ali a validade. A falta de organização no SUS é apontada como a maior causa para uma fila gigantesca de mulheres querendo fazer um exame de mamografia no Brasil. Quase 80 mil aguardam a sua vez com a senha na mão, sabendo que o melhor tratamento contra o câncer pode ser o diagnóstico precoce. Segundo dados do Colégio Brasileiro de Radiologia, mais de 77 mil mulheres esperam nas longas filas do SUS para realizar uma mamografia, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. A falta de recursos financeiros e infraestrutura adequada, além da sobrecarga constante do sistema público de saúde, são os fatores que mais agravam a situação. A realidade é preocupante e a dificuldade do acesso ao exame compromete o diagnóstico precoce, que é extremamente importante para um tratamento mais eficiente. De acordo com a pesquisa, o tempo de espera em média no país é de 24 a 43 dias, mas em locais como Distrito Federal, Rondônia e Minas Gerais, chega a 80 dias. Os resultados dos exames são liberados após mais 60 dias e a longa espera reduz o rastreamento do câncer, compromete o diagnóstico, a efetividade do tratamento, colocando em risco a vida de milhares de mulheres. Para os pesquisadores, é essencial que as autoridades de saúde busquem soluções imediatas para a diminuição das filas e agilize as etapas seguintes do tratamento, além de implementar mutirões e priorizar os recursos financeiros para a causa. E veja a seguir, de cada 10 empresas brasileiras, 4 têm dificuldade para contratar ou manter colaboradores qualificados. E trabalhadores atendem à convocação de sindicatos e fazem protestos contra a jornada de trabalho de 44 horas por semana. Um morador da cidade de Guaratuba, no Paraná, foi o responsável pela abertura de um novo estudo que deve mudar a divisa entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Ao medir seu terreno, ele percebeu que os marcos colocados pelo Exército estavam em locais diferentes ao do mapa, que abriu uma discussão entre os estados pela demarcação. Depois de alguns anos de estudo, a Secretaria de Planejamento de Santa Catarina entregou ao Paraná o relatório sobre o acordo da readequação dos marcos da divisa entre os dois estados. Depois, o documento será enviado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que vai fazer a análise e decidir se ele será aprovado ou não. Está em discussão uma área de 490 hectares, ou seja, 490 campos de futebol, que atualmente ficam no Paraná e passariam a ser de Santa Catarina. Esse pedaço fica perto dos municípios de Guaruva, no norte catarinense, e Guaratuba, no Paraná. A divisa oficial foi questionada depois da descoberta feita por um morador de Guaratuba, no litoral do Paraná. Ele foi medir o próprio terreno e percebeu que o marco original colocado pelo Exército Brasileiro entre 1918 e 1919 não são os mesmos que formam a linha imaginária que divide os dois estados e são representadas nos mapas. A família entrou em contato com o Instituto de Águas do Território do Paraná, responsável pela parte ambiental do estado vizinho, e as equipes do órgão foram até o local e realizaram uma vistoria e conferiram os documentos antigos sobre a demarcação dos estados e dos municípios. A divisa original considerava uma pedra como ponto de separação entre Paraná e Santa Catarina, mas os marcos estavam mais longe. Depois da vistoria, as equipes encontraram os pontos corretos e corrigiram os mapas. Centrais sindicais e movimentos de esquerda promovem em diversas capitais do país atos em defesa do fim da escala 6x1. O projeto é de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Esta semana, a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1 atingiu 194 assinaturas no sistema interno da Câmara dos Deputados. Para que fosse protocolada, eram necessárias apenas 171 assinaturas. O projeto, de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ganhou força nas redes sociais nos últimos dias e conseguiu 1.300.000 assinaturas e um abaixo-assinado online.
As pautas eram não apenas pelo fim da escala 6x1, mas pela adoção da jornada 4x3, 4 dias de trabalho para 3 dias de descanso, como prevê a PEC. A proposta ganhou as ruas nesta sexta-feira. Ao menos 7 capitais do país receberão os atos pelo fim da escala. As manifestações acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Vitória, Porto Alegre e Florianópolis. Os atos apoiam a proposta de emenda à Constituição que pauta a redução da jornada, apresentada pela deputada federal Érica Ailton, do PSOL São Paulo. Centrais sindicais e outros movimentos sociais já se manifestaram a favor da redução da jornada de trabalho, enquanto entidades patronais e de empresários se posicionaram contra. O tema também foi debatido no G20 Social, que ocorre no Rio de Janeiro entre 14 e 16 de novembro. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu que a jornada de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho, quando o patrão e trabalhadores negociam as regras do contrato firmado entre as partes. A posição repercutiu mal entre aliados do próprio Palácio do Planalto, deputados do PT, partido a qual Marinho é filiado. O ministro, entretanto, não citou a proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Érica Ailton e argumentou que o tema em alta é uma oportunidade para setores tratarem da redução das horas trabalhadas. O ministro Luiz Marinho recebeu muitas críticas de manifestantes por sua fala. Mesmo enfrentando obstáculos logísticos, o Brasil alcançou um recorde nas exportações de café no mês de outubro, mandando quase 5 milhões de sacas do fruto para o exterior. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, o volume de exportações superou em 3,27% o maior registro, que até então era de novembro de 2020. O valor gerado foi de aproximadamente 8 bilhões de reais, que significa um aumento de 62,6% em comparação com a mesma época no ano de 2023. Com isso, o acumulado dos 4 primeiros meses da safra 2024 e 2025 atingiu 17 milhões de sacas, lucrando equivalente a 26 bilhões de reais, que significa um aumento de 17,9% do volume anterior. Os principais destinatários são Alemanha, Estados Unidos e Bélgica, representando mais de 80% das sacas exportadas. O café arábica continua sendo o mais exportado, com 72,9% de envios, com uma alta de quase 25% em relação ao ano passado. Os cafés de alta qualidade também tiveram um aumento expressivo, com um crescimento de 42,8%, atingindo 7 milhões e 400 mil sacas até o mês de outubro. Outro fator que ajudou a impulsionar as exportações foi o preço médio da saca, que chegou a R$ 1.621, refletindo na valorização do café no âmbito internacional. A alta é resultado de maior procura por cafés de alta qualidade e certificados. O cenário é favorável para a safra 2024 e 2025, que possui um avanço climático que ajuda a ter produtos mais qualificados. A expectativa agora é que a presença do café brasileiro nos mercados globais seja mais alta. O Brasil atravessa um cenário desafiador no mercado de trabalho. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que de cada 10 empresas, 6 têm dificuldade para contratar ou manter os empregados mais qualificados. Os dados mostram que 58,7% das empresas enfrentam dificuldades para absorver talentos, com o setor da construção civil apresentando um índice ainda mais alarmante de 60,4%. A dificuldade em encontrar mão de obra pode impactar no custo final dos produtos e contribuir para a inflação. Baixa qualificação compromete a produtividade e o crescimento econômico do Brasil. 8 em cada 10 empresas da construção civil relatam dificuldades para encontrar trabalhadores.
A pesquisa também aponta que 64,9% das empresas consideram a falta de mão de obra qualificada como o principal obstáculo, seguido por 18,5% que buscam mão de obra não qualificada. O aumento dos salários, que atinge 10,9% no setor de serviços, é um desafio adicional, especialmente na área de tecnologia da informação, onde a competição por talentos é intensa. Esses custos são frequentemente repassados ao consumidor, aumentando a inflação de serviços. Para lidar com a escassez de mão de obra, as empresas têm investido em capacitação interna e oferecido mais benefícios. Na indústria, as empresas estão focadas na qualificação de seus funcionários. Apesar de as empresas não apresentarem dificuldades nas entregas, há sinais de impactos negativos, em especial na construção civil, onde 21,1% das empresas estão atrasando entregas e 18% rejeitando novos contratos. Novos dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostrou que trabalhadores que realizam atividades em home office ganharam, em média, 1 hora de sono por dia, por não precisar se deslocar até a empresa. De acordo com a pesquisa, o trabalhador ganhou 24 minutos de sono e passou a dedicar 15 minutos a mais para atividades como exercícios em comparação com quem trabalha fora de casa. A pesquisa foi realizada com pessoas que trabalharam pelo menos 7 horas por dia e também indicou que quem trabalha home dedicou em média 10 minutos a menos à empresa. No entanto, o Escritório Nacional de Estatísticas afirmou que suas estimativas não são precisas o suficiente para confirmar essa diferença com total certeza. Apesar da tendência de trabalho remoto ter sido impulsionada pela pandemia, várias empresas de destaque têm descartado a prática. A rede britânica de supermercados, Asda, anunciou recentemente que pretende reduzir o trabalho híbrido como parte de uma reestruturação, e a americana Amazon informou que exigirá que os funcionários retornem ao escritório de 5 dias por semana a partir de janeiro do próximo ano. A mudança não está restrita ao setor privado. Recentemente, funcionários públicos do Reino Unido foram informados de que terão de passar ao menos 3 dias por semana no escritório. Algumas dessas medidas parecem contradizer o novo projeto de lei de direitos trabalhistas do governo do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que visa fortalecer o acesso ao trabalho flexível. Os trabalhadores já podem solicitar arranjos de trabalho flexível desde o início de um novo emprego, mas as novas leis poderiam reforçar esses direitos. A energia do sol está crescendo em ritmo acelerado. Além da facilidade para comprar sistemas que são instalados em telhados, o brasileiro aderiu ao modelo que, entre outras vantagens, é bem mais barato. E, com isso, o país está ganhando a capacidade de uma Itaipu por ano. Em um mundo em constante transformação, a energia solar fotovoltaica está prestes a se tornar a protagonista da matriz energética global. O novo relatório da Agência Internacional de Energia revelou que até 2030, essa fonte renovável deve superar a energia eólica e a hidrelétrica, representando 80% do crescimento da energia renovável no planeta. A ascensão da energia solar é impulsionada por fatores como a redução contínua de custos, prazos mais curtos de licenças ambientais e uma crescente aceitação da sociedade. No Brasil, essa revolução já está em andamento. Desde o início de 2023, a energia solar se estabeleceu como a segunda maior fonte da matriz elétrica nacional. O professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, destacou que a energia solar cresce mais rapidamente do que todas as outras fontes de eletricidade no país, dobrando sua capacidade em comparação com fontes renováveis e convencionais. Inclusive, o primeiro sistema fotovoltaico do Brasil foi instalado em 1997 na mesma universidade. Somente em Sorocaba, cidade do interior paulista, mais de 1.300 novas instalações de energia solar foram realizadas de janeiro a setembro deste ano, o dobro de 2022. E não é à toa. Com o custo do kit de energia fotovoltaica reduzido em 50% nos últimos 12 meses, a economia nas contas de eletricidade atrai cada vez mais consumidores.
Uma moradora de Boituva instalou 12 placas solares em sua casa e viu a conta de luz, que antes variava entre R$ 400 e R$ 450, despencar para apenas R$ 102 no primeiro mês, mesmo com um novo ar-condicionado. Os bancos também estão contribuindo para a democratização do acesso à energia solar, oferecendo linhas de financiamento com juros reduzidos e prazos que facilitam a aquisição de sistemas fotovoltaicos. A combinação de um mercado crescente, preços acessíveis e inovações tecnológicas permite que a potência do sol se torne uma realidade cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. E a inovação não para por aí. Novas tecnologias como telhas fotovoltaicas e usinas flutuantes estão emergindo não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo, como nos Estados Unidos e na Austrália. E veja a seguir no primeiro encontro de um presidente da América Latina com Donald Trump. Argentino Javier Milei não economiza elogios ao eleito para a Casa Branca. E o incêndio provocou pelo menos 10 mortes em asilo espanhol. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou hoje que um dos desafios para fazer avançar o combate à fome e à pobreza no mundo é o endividamento dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. De acordo com Wellington Dias, um dos temas que está sendo debatido pelo G20 é a questão das altas dívidas que países têm com fundos internacionais e países mais ricos. Embora esse tema não faça parte diretamente das prioridades brasileiras na presidência do Fórum, ele entrou em pauta no âmbito da Aliança Global contra a Fome, iniciativa anunciada pelo governo brasileiro no meio do ano e que será lançada oficialmente no encontro dos chefes de Estado do grupo, entre os dias 18 e 19 deste mês. O ministro anunciou as metas da aliança e detalhou como países que já aderiram à iniciativa vão atuar até 2030, ano em que serão reavaliados os Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento da ONU. O problema da fome e da pobreza não é um problema só dos pobres, não é um problema só de quem passa fome. Ele é um problema do mundo. Se o mundo quiser paz social, quiser qualidade de vida, se o mundo, por exemplo, quiser dar solução ao problema dessas formas desorganizada do processo migratório, pessoas imigrando de um lugar para outro, assim, sem planejamento, é preciso resolver em cada país o problema que eles têm. O problema da fome, o problema da pobreza. Por que pessoas arriscam atravessar o mar, morrer muitas vezes? Ora, já está morrendo de fome, já está morrendo na pobreza. Então, aqui é um vale tudo. Então, esses chefes de Estado aprovam uma proposta, essa proposta abraçada pelo mundo inteiro. Com meta de alcançar 500 milhões de pessoas, com programas de transferência de renda, a Aliança Global contra a Fome, iniciativa da presidência brasileira no G20, já conta com 41 países, 13 organizações internacionais e instituições financeiras e 19 instituições filantrópicas, organizações da sociedade civil e ONGs. O projeto se baseia em 4 pilares: expansão das refeições escolares, intervenção na saúde materna e de primeira infância, inclusão socioeconômica, além da transferência de renda. A aliança será oficialmente lançada na próxima segunda-feira, no primeiro dia da cúpula dos líderes do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Em julho, o governo brasileiro fez o pré-lançamento da iniciativa durante evento paralelo às reuniões dos ministros de desenvolvimento do grupo. Na ocasião, o Brasil abriu o projeto para os países aderirem à aliança. Para fazer parte da iniciativa, os países não precisam ser do G20, já que ela funcionará como uma plataforma para conectar as nações com instituições financeiras e organismos internacionais para a implementação de uma cesta de políticas públicas cuja eficácia já foi reconhecida. De acordo com o anúncio que será feito pelo governo brasileiro, o BID vai aportar na aliança cerca de 25 bilhões de dólares. O montante estará sujeito à aprovação da diretoria e será fornecido de 2025 até 2030.
2030, ano em que as metas deverão ser batidas. Além disso, o Banco Interamericano se comprometeu que 50% dos projetos recém-aprovados por ele devem beneficiar diretamente a população mais pobre, especialmente mulheres, pessoas de ascendência africana e povos indígenas. O BID também facilitará o financiamento da aliança por meio da realocação de direitos especiais, de saque para bancos multilaterais de desenvolvimento. Para cada $1 bilhão canalizado através do BID, o órgão de fomento interamericano promete gerar aproximadamente $7 bilhões em financiamento adicional. Agentes das Forças Armadas, do Exército e da Polícia Rodoviária Federal fizeram hoje um exercício teste no Rio de Janeiro para conferir os detalhes do esquema de segurança para a reunião do G20, marcada para segunda e terça-feira da semana que vem. O efetivo foi escalado no mês passado e será formado por 24 mil soldados. O decreto do presidente Lula, publicado na sexta-feira do dia 8 de novembro, autorizou o emprego das Forças Armadas durante o evento. E é esperado que tanques do Exército e navios da Marinha fortaleçam a segurança. A operação será concentrada no aterro do Flamengo e na orla da Zona Sul, por onde passarão as autoridades. As Forças Armadas realizarão ações nos seguintes locais: no perímetro externo de segurança, incluídas as águas jurisdicionais dos limites dos perímetros, no Museu de Arte Moderna, na Marina da Glória e o Monumento Estácio de Sá. Será realizada ações também nos locais de hospedagem das delegações dos chefes de Estado e nas vias de chegada e saída entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Cerca de metade das espécies de corais construtores de recifes que vivem em águas tropicais estão em perigo de extinção, segundo um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza, divulgado na cúpula climática COP29 em Baku, Azerbaijão. O aumento das temperaturas causado por atividades humanas tem provocado um branqueamento massivo dos recifes de coral, ameaçando ecossistemas cruciais para a vida marinha e para os meios de subsistência das populações que dependem deles. Segundo a UCN, 892 espécies de corais construtores de recifes que habitam águas quentes e rasas dos trópicos estão ameaçadas de extinção. Na última avaliação realizada em 2008, um terço de todas as espécies de corais estava em perigo. A instituição continua a avaliar os riscos para corais que vivem em águas frias e mais profundas, o que dificulta o estudo dessas espécies. A entidade pediu aos negociadores na COP29 que atuem rapidamente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Uma das principais ameaças aos corais construtores de recifes e está devastando os sistemas naturais dos quais dependemos é o aquecimento global. Os corais também estão ameaçados pela poluição, doenças e pesca insustentável. A maioria dos corais construtores de recifes encontra-se na região Indo-Pacífico, com uma grande barreira de corais australiana, que esse ano sofreu um dos piores episódios de branqueamento em sua história. O estudo conclui que cerca de 1 em cada 3 espécies de corais atlânticos está criticamente ameaçada de extinção, mais do que se pensava anteriormente. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje pela soltura do jogador Robinho. O placar agora está em 3-1 contra o ex-atleta, que está preso desde março no Brasil, acusado de violência sexual contra uma jovem na Itália, quando ele atuava pelo Milan. A sentença definitiva da justiça italiana foi de 9 anos de prisão, mas como ele fugiu para o Brasil, aceitou que ele cumpra a pena aqui mesmo. O STF deverá terminar o julgamento até o dia 26 deste mês. E pelo menos 10 pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas nesta sexta-feira em um incêndio em uma residência para idosos e pessoas com transtornos mentais na Espanha. Um incêndio que começou na madrugada desta sexta-feira deixou vários mortos e feridos no nordeste da Espanha. A tragédia ocorreu em uma casa para idosos e pessoas com transtornos mentais em Villafranca de Ebro, perto da capital da região, Zaragoza.
Os bombeiros foram enviados à pequena cidade, de 840 habitantes, e conseguiram controlar as chamas na residência Jardines de Villafranca, um prédio de apenas um andar. A administração do estabelecimento, fundado em 2008, disse que as primeiras hipóteses apontam um cigarro mal apagado como origem do incêndio. A prefeitura local destacou que o fogo se concentrou em apenas um quarto, mas a fumaça se propagou rapidamente pela residência e provavelmente foi a causa da maioria das mortes. Pelo menos 2 funcionários estavam na residência no momento do incêndio. Por abrigar pessoas com transtornos mentais, a residência também possui moradores jovens de até 25 anos. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez escreveu na rede social X que estava consternado com a tragédia. O presidente da Argentina, Javier Milei, foi o primeiro sul-americano a se encontrar com Donald Trump. Foi durante uma festa realizada ontem à noite em homenagem ao presidente eleito dos Estados Unidos. Em uma hora como esta, o que não falta é elogios. Geograficamente distante e com pouca relevância como parceiro comercial dos Estados Unidos, a Argentina dificilmente será uma prioridade para o presidente eleito norte-americano. O argentino esperou quase uma semana por uma ligação de Trump, que atendeu dezenas de líderes mundiais antes de falar com Milei. Além de Trump e Elon Musk, também participaram do encontro a irmã de Milei e secretária-geral da presidência da Argentina, Karina Milei, e o novo chanceler do país, Gerardo Wertheim. Em discurso de cerca de 12 minutos, feito em espanhol e abreviado, Milei distribui elogios ao anfitrião e a seu aliado. Musk, em suas palavras, salvou a humanidade com seu trabalho no GIS. Com Trump, o argentino soou ainda mais entusiasmado. Depois, em pronunciamento, Trump agradeceu a presença do argentino e elogiou o trabalho do aliado à frente do país sul-americano. O presidente argentino deve aproveitar a viagem ao país para tentar acelerar as negociações para um novo empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional. Maior devedor do fundo, com uma dívida de 44 bilhões de dólares. Na moeda brasileira, é o equivalente a mais de 253 bilhões de reais. A Argentina busca novos recursos para aliviar os rígidos controles cambiais e de capital, que dificultam a saída do país da recessão. O governo Milei espera que a nova gestão de Trump influencie nas negociações do país com o fundo, onde os Estados Unidos têm o maior peso. Economista libertário, ele se apresenta como o principal aliado do republicano na região para combater a guerra cultural global contra a esquerda no sul do continente americano. Mesmo com grandes divergências sobre comércio com o americano, que é considerado protecionista. A imigração legal para países ricos alcançou um marco histórico em 2023. Os dados são do relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Segundo eles, o total de 2023 representa um aumento de quase 10% em relação ao recorde de 2022. Com a busca por melhores oportunidades, educação de qualidade e segurança, milhares de pessoas de diversas partes do mundo decidiram estabelecer suas vidas em nações desenvolvidas. Este fenômeno não só contribui para o crescimento econômico, mas também enriquece a cultura e a diversidade desses países. Um total de 6,5 milhares de imigrantes permanentes estabeleceram-se no ano passado nos 38 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados da OCDE revelaram que países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão e França foram alguns dos destinos mais procurados. O aumento da imigração legal está associado a políticas mais flexíveis e à escassez de mão de obra. Assim, o número crescente de trabalhadores migrantes tem contribuído para um crescimento econômico sustentado. Grande parte do aumento aconteceu também pela chegada de pessoas que juntaram-se às famílias já legalmente estabelecidas nos países. A imigração legal não é apenas uma questão de números. São histórias, sonhos e contribuições únicas que cada imigrante traz consigo. E veja a seguir, técnico Dorival Júnior convoca mais 2 jogadores para a partida contra o Uruguai marcada para a próxima terça-feira. E quem não descuida da aparência garante um aumento anual de 15%
no faturamento do mercado de estética. Dois mais dois às vezes pode ficar complicado, isto porque a ansiedade para aprender matemática está deixando muitos alunos para trás na hora das provas. A conclusão faz parte da principal pesquisa internacional sobre educação, feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA, Programa para Avaliação Internacional dos Estudantes, também mostrou que houve um aumento acentuado no nível de ansiedade em relação à matemática entre os alunos da grande maioria dos 81 países avaliados, especialmente no Brasil. Na média dos países da OCDE e parceiros, 65% dos estudantes têm ansiedade em relação às suas notas em matemática e cerca de 40% dos estudantes ficam nervosos, tensos ou desamparados resolvendo problemas matemáticos. No Brasil, esses índices são ainda mais altos, 79% e 62%, respectivamente. O relatório é a continuação da primeira parte do estudo, publicada em 2023. O PISA é realizado a cada 3 anos pela OCDE, em 81 países, entre membros e parceiros da organização. Na edição de 2022, que teve participação de cerca de 700 mil estudantes de 15 e 16 anos, a matemática foi o foco da prova. Na maioria dos países, houve um aumento nesses índices de ansiedade em relação à matemática em comparação com 2012, com a Europa e a América Latina tendo aumentos significativos. Coreia do Sul, Singapura e Tailândia foram os únicos países onde os índices de ansiedade caíram entre 2012 e 2022. Segundo o relatório, esses resultados são preocupantes porque podem impactar não apenas o desempenho, mas a capacidade para o aprendizado ao longo da vida. A descoberta também revela que o bem-estar dos jovens se deteriorou e são necessárias políticas públicas para cuidar da saúde mental dos alunos. A pesquisa mostrou que os alunos mais confiantes e menos ansiosos fazem mais perguntas quando não entendem algo que está sendo ensinado e são mais proativos e mais motivados em seu aprendizado. Os resultados também mostraram que 73% dos alunos brasileiros não chegaram ao nível básico de conhecimento. De acordo com a especialista em educação, Cláudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, o resultado está relacionado ao fato de que no Brasil não é ensinado aos alunos a pensarem matematicamente. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou mais 2 jogadores hoje para a partida contra o Uruguai, marcada para terça-feira na Bahia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival chamou os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina. Eles deverão substituir Wanderson e Guilherme Arana, que não jogaram bem ontem, no empate com a Venezuela em 1-1. Dorival Júnior ainda não disse se os novos convocados começarão como titulares, mas achou melhor ter opções no banco de reservas. O mercado de estética está lucrando cada vez mais no Brasil. Todo ano o faturamento aumenta 15%, mesmo que os procedimentos mais procurados sejam os de baixo custo. Com o avanço das tecnologias e o aumento da conscientização sobre cuidados pessoais, mais pessoas estão investindo em tratamentos estéticos. Procedimentos que antes eram considerados luxos, hoje se tornaram parte da rotina de autocuidado de muitas pessoas. De acordo com a empresa de pesquisas e negócios Grandview Research, a tendência é que o setor continue a se expandir, com estimativas que apontam um aumento significativo até 2030. O setor chegou no ano passado ao valor global de 127,1 bilhões de dólares, cerca de 633 bilhões de reais na cotação atual.
de procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos e botox, até técnicas mais sofisticadas de rejuvenescimento, a variedade de opções disponíveis tem sido um grande atrativo. Para os profissionais da área, isso representa não apenas uma oportunidade de negócio, mas também um desafio constante de atualização e inovação. O nosso desafio como profissional será nos mantermos atualizados e, com certeza, será termos que sentar dentro de um intervalo de um paciente e outro e lermos artigos, nos mantermos atualizados para que a gente consiga acompanhar toda essa evolução que está acontecendo, para que dessa maneira nós consigamos entregar resultados extremamente satisfatórios que vão de encontro com o que os nossos pacientes buscam e irão passar a buscar ainda mais nesses próximos anos. O Brasil está em segundo lugar no ranking feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética dos países que mais realizam procedimentos estéticos. A personalização dos tratamentos é uma tendência que tem ganhado força. Os consumidores buscam soluções específicas para as suas necessidades e as clínicas que oferecem essa abordagem diferenciada se destacam no mercado. Esse mercado, ele tem tido consumidores cada vez mais conscientes dos cuidados relacionados à sua pele. Os pacientes hoje buscam cada vez mais procedimentos que sejam minimamente invasivos e que entreguem prevenção. Cada vez mais as terapias que estimulam o colágeno do nosso corpo tem crescido. A esteticista explica ainda um dos fatores que contribuiu para esse aumento. A entrada de pacientes homens executando cada vez mais esse procedimento. Antes, nós tínhamos um mercado que era dominado por mulheres que desde cedo aprendiam a importância de se cuidar. Agora não. Agora, devido a essa educação que aconteceu na população em geral, diante do conhecimento de tudo que nós conseguimos entregar de benefícios dentro do mercado da estética, nós temos os homens chegando e aumentando ainda mais esse mercado e também se cuidando. Além disso, a digitalização e o uso das redes sociais têm impulsionado ainda mais o setor. As plataformas online permitem que os clientes descubram novos tratamentos, agendem consultas e compartilhem suas experiências, ampliando o alcance e a visibilidade das clínicas. A pesquisa apontou que o crescimento será impulsionado não só pela demanda, mas também pela entrada de novas empresas e a diversidade de serviços. Uma pesquisa internacional escolheu o Brasil como o melhor destino mundial de turismo de aventura. É claro que Mato Grosso do Sul comemora o feito, já que lugares turísticos como Bonito e o Pantanal estão entre as maiores belezas do mundo. O Brasil é um paraíso de natureza exuberante, cheio de aventuras que esperam por quem busca emoção. E não é à toa. Uma pesquisa do portal US News and World Report, em parceria com uma universidade da Pensilvânia, elegeu o Brasil como o melhor destino do mundo para turismo de aventura e coloca o estado do Mato Grosso do Sul em evidência. Nós somos considerados já, especialmente a Rota Pantanal Bonito, como um dos melhores destinos de ecoturismo do país. Bonito já foi, inclusive, eleita 17 vezes o melhor destino de ecoturismo do país por uma grande publicação de turismo brasileira, o Pantanal pela diversidade. Então, ou seja, se o Brasil esse ano foi considerado o melhor destino de aventura do mundo, a gente pode dizer que o Mato Grosso do Sul é um dos melhores destinos de aventura e de ecoturismo do planeta também por todas as características que ele tem. Segundo o Ministério do Turismo, os turistas exercem um impacto significativo em várias regiões. Isso porque contribuem para a movimentação de pequenos negócios, como agências, restaurantes e pousadas. E o nosso trabalho também de apoio à comercialização, de promoção nos mercados internacionais, esse ano foi muito intenso, vai sim atrair em médio prazo cada vez mais turistas qualificados para o nosso estado. O estado oferece várias atrações de ecoturismo. O melhor do ecoturismo brasileiro e mundial nós temos aqui, né? O Pantanal pela sua diversidade com os safaris, depois da África nós somos o melhor destino de safari do planeta. Junto com a questão cultural, a gastronomia pantaneira é muito forte. E Bonito, pela diversidade de atrativos, né? São mais de 40 atrações, 50 atividades, flutuações, grutas, mergulhos, cavernas, é uma diversidade muito grande, com segurança, com controle da capacidade de carga. E Bonito, né? O principal e o melhor destino de ecoturismo do país e o primeiro destino carbono neutro certificado do planeta também de ecoturismo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.